Shalom, igreja. Deus abençoe a todos. Quero agradecer a Deus por mais um dia na presença dEle. Essa noite eu quero trazer uma palavra para a amada igreja que fala sobre o perdão, que fala sobre arrependimento, que fala daquilo que nós precisamos ter, compaixão. Amém? Vamos para a Bíblia. Lá no livro eu queria começar logo lendo a palavra para a gente poder entender melhor o que eu estou querendo dizer. Amém? Então vamos para a palavra de Deus lá no livro de João capítulo 8. João capítulo 8, nós vamos ler do versículo 1 até o 11. Amém? A Bíblia fala sobre a mulher adúltera. Amém? Então vamos lá. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei de Moisés, que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, o que dizes? Isto diziam, tentando para terem no que acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como se insistissem nas perguntas, Jesus se levantou e lhe disse: Aquele dentre vós que não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e sendo acusado pela própria consciência, foram se retirando um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? E ela respondeu: Ninguém te condenou? Quer dizer, ele pergunta, né? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco lhe condeno. Vai e não peques mais. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós oramos a Ti, Deus, engrandecendo o Teu nome, Deus, te rendendo graça, Deus, porque nós reconhecemos a Tua grandeza, Senhor. Senhor, nesta noite, Deus, que a Tua palavra, Deus, venha trazer nos nossos corações, Deus, a compaixão, Deus. Há uma forma melhor de nós sabermos olhar para as pessoas, Deus. E nós sejamos juiz, Senhor, porque quando o Senhor veio aqui na terra, meu Senhor, o Senhor não veio como juiz, o Senhor não veio para julgar, o Senhor veio como advogado. Senhor, que nós possamos ter o olhar de compaixão, de empatia, que nós possamos, Senhor, abençoar e não amaldiçoar as pessoas. Que o Senhor nos dê a direção, que o Senhor nos dê a palavra certa nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, nós como seres humanos, nós temos muita dificuldade para aceitar o erro dos outros, não é verdade? Quando nós olhamos assim uma postagem na rede social de alguém que erra, nós rapidamente temos ali um comentário para fazer, sempre temos alguma coisa para estar dando uma alfinetada, sempre queremos dar uma correção. Nós nos tornamos juízes muito rápido, muito fácil. E nós olhamos para quem errou e parece assim que nós temos gabarito, que nós somos juízes, promotores até, e nós temos sempre uma opinião contra quem errou. E hoje Deus quer falar aos nossos corações sobre isso, para que nós olhemos para as pessoas com compaixão, e assim como Jesus, que veio ao mundo para os doentes, que veio para os perdidos, que veio para os pecadores, que nós possamos ter um olhar de compaixão,
um olhar de quem pode estender a mão. Aquela mulher foi levada ali por aqueles homens. Eu quero continuar falando um pouco aqui da primeira fala. As pessoas estão sempre julgando, estão sempre olhando para os erros dos outros. Nós temos a facilidade de apontar o dedo muito fácil, mas também é como se nós não tivéssemos espelho em casa. É como se as pessoas não pudessem olhar para eles mesmos e ver que eles também têm defeito, e ver que eles também podem errar. Aquela mulher foi levada ali por aqueles homens, ela foi pega em adultério, e ela foi levada ali na frente de Jesus, porque aquelas pessoas, na verdade, elas estavam querendo envergonhar Jesus usando aquela mulher. Mas só que Jesus, ninguém envergonha, porque Jesus é o Filho de Deus e Jesus age pela palavra. Então, a mulher levada então, naquela ocasião, ela é flagrada em adultério, ela é levada até Jesus, e um contexto ali, tinha muitos homens ali, e ela certamente teria que ter sido levado junto com o homem que ela foi pega em adultério. E, no entanto, levaram somente ela. E ali, possivelmente, um daqueles homens que estava ali com aquela hipocrisia toda de apedrejar, pela lei de Moisés, tem que apedrejar, e possivelmente, quem sabe, até um deles não teria algum dia estado com ela. Mas a hipocrisia daquele homem é muito grande, o que não difere dos dias de hoje. As pessoas, elas têm agido sempre com hipocrisia, sempre dizendo, sempre falando, e não olham para dentro deles mesmos. A palavra de Deus diz que a gente tem que se examinar a nós mesmos. Nós temos que saber frear a nossa língua, saber falar as palavras certas, não tomar decisão precipitada. E as pessoas, e ali começa no texto, voltando para o texto, ali começa a vergonha da mulher. Antes de fazer tudo, eles primeiro humilham, eles envergonham, colocam ela ali no meio de todos. A palavra de Deus diz que eles colocam ali na frente de Jesus, e ali começa o escárnio, começa a humilhação. Então, dentre muitas, ela foi a escolhida. Mas a intenção deles, a gente sabe que a intenção deles, aqui fala em fariseu, fala em doutores da lei, ou seja, os fariseus, aqueles homens que procuravam uma desculpa para poder envergonhar a Jesus. E quando eles trazem ela até Jesus, eles estão procurando ali um motivo para envergonhar Jesus. E eles começam dizendo assim: na lei de Moisés, ela teria que ser apedrejada. E tu, o que dizes? Eles vão com uma arrogância, com uma petulância, a forma de falar com o mestre, com o Messias, com o Filho do Homem. E eles até então ali querendo humilhar Jesus, querendo assim acusar. Eu quero ver agora o que ele vai dizer. E tu agora, o que tu diz? Jesus, a palavra de Deus diz que ele se inclinou e começou com o dedo, começou a riscar o chão. E aqueles homens ali ficaram questionando: esse cara não tem argumento, esse aí não, esse daí ele está se abaixando, ele está se abaixando porque ele não tem argumento. Jesus fica ali um certo tempo e passando o dedo no chão, abaixado, e eles ficam lá insistindo. A palavra de Deus diz que eles ficam insistindo, perguntando, e Jesus de repente se levanta e diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E assim como aqui agora fez um silêncio, lá também fez um silêncio. E aquele silêncio tomou conta do ambiente. Aquelas pessoas que já estavam com pedras na mão, a gente pode imaginar pessoas que já estavam assim na posição de jogar. De repente, largam as pedras
e começam a sair de fininho, começam a tomar o rumo de casa, a tomar o rumo desconhecido. Eles são tomados pela própria consciência. A consciência deles fala maior, porque só Jesus é que pode fazer isso. A palavra de Jesus tem poder, Igreja do Senhor. Eu quero dizer para você que a palavra de Jesus, ela tem poder. E aquele povo fica envergonhado. Eles foram para envergonhar Jesus, mas eles saíram envergonhados. Eles saíram sem graça, se afastaram e de repente só estava ali Jesus e a mulher. E eles dizem assim, eles não foram livres do peso da consciência. Eles saíram dali não porque eles se sentem livres. Eles saíram da presença de Jesus não porque eles são livres, mas eles saíram de Jesus, da presença de Jesus, porque eles não são livres, não são libertos. Quem não é livre, quem não é liberto, não consegue resistir à presença de Jesus. Quem não é livre, quem é escravo, não consegue resistir à palavra de Deus. Ou a pessoa se entrega, ou então ela foge. E no caso deles, eles fugiram, porque quem é livre de verdade permanece na presença de Jesus. Amém? Você é livre. E eles não conseguiram, eles saíram, porque não tiveram argumento. Eles não tiveram argumento. Ninguém tem argumento para a palavra. A palavra tem poder, a palavra de Jesus é poderosa. A palavra de Deus, ela cura, ela liberta. E principalmente vindo da boca do próprio Jesus. A Bíblia diz que só ficaram Jesus e a mulher. E Jesus se levantou e, não vendo mais ninguém, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Igreja, ninguém está acima da palavra. Aqueles homens foram muito cheios de argumentos, foram com, vamos dizer assim, eu vou levar essa mulher aqui, vai ser minha prova, e vou mostrar para aquele homem. E Jesus, com uma simples palavra, com uma simples frase, desarmou todos eles. Literalmente, eles estavam todos armados, com pedras na mão. Mas Jesus desarmou todos eles pela palavra. Eu quero dizer para você que tem sido tentado, para você que tem sido acusado, se apegue em Jesus, se apegue na palavra. A palavra, ela liberta, a palavra, ela desarma, a palavra tira argumento do inimigo. Talvez você tenha sido tentado, você está sendo acusado, você está sendo perseguido. Mas eu quero te dizer, a palavra de Deus, ela te liberta, ela te livra, ela desarma todas as obras e ciladas do inimigo. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, ainda que eles procurassem uma ocasião para envergonhar Jesus, mas eles não conseguiriam, porque Jesus tem o poder. Jesus está com a palavra, e Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Então Jesus olha para ela e diz assim: onde estão os teus acusadores? E ela diz assim: ninguém me acusou, ninguém me condenou. E ele diz: tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Vá e não peques mais. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez as pessoas queriam que Jesus dissesse a seguinte frase. Dissesse o seguinte assim para ela. Pessoas religiosas, pessoas assim como eles que levaram ela até lá, que dissesse exatamente assim: mulher, você sabe o que você fez? Compreende a gravidade disso? Está arrependida da sua culpa? Promete não fazer mais isso? Está disposta a sofrer pena? Está disposta a sofrer uma justa pena? Algumas pessoas talvez quisessem que ela fosse humilhada, que ela fosse, na verdade, até apedrejada. Mas Jesus, ele olha para nós com um olhar diferente.
Jesus olha para nós com um olhar de compaixão. Essa semana eu quero dizer uma coisa para vocês que está dentro desse contexto. Uma pessoa perguntou para mim assim: você é advogado? Eu disse: não, eu sou filho do advogado. Aí ele ficou assim, eu disse: sou filho do advogado fiel, Jesus Cristo. Amém? O que eu quero dizer com isso? Jesus, ele veio na terra, ele ainda é o nosso advogado. Juiz, ainda ele não é juiz. Ele veio na terra não para julgar ainda, mas ele veio na terra para ser o nosso protetor, o nosso salvador, aquele que deu a vida. Ele veio como nosso advogado. Um dia ele vai voltar como juiz, mas por enquanto ele tem sido o nosso advogado. Então, aquela mulher agora ela partiu livre, porque Jesus, ele é o advogado, ele defendeu. E como todo advogado, não desiste do seu cliente, a não ser que seja um advogado muito ruim, mas se for um advogado fiel, ele nunca vai perder. Eu quero te dizer uma coisa: se você está sendo acusado de alguma coisa, se você está passando por algum processo, te apega ao advogado fiel. Ele nunca perdeu uma causa e também nunca vai perder. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra é para você que está com uma causa na justiça. Essa palavra é para você que talvez não sabe como vai resolver, mas te apega ao advogado fiel. Ele jamais perdeu uma causa. Amém? Vamos voltar para o texto. Louvado seja o nome do Senhor. Então aquela mulher ela partiu livre, porque com Jesus nós temos liberdade, com Jesus nós somos livres, nós somos curados, nós somos abençoados, com Jesus nós temos vida, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque se aqueles homens vieram com pedra, por que eles vieram com pedra? Porque eles usavam a lei de Moisés, as tábuas da lei. Tem até 2 tábuas da lei ali, cuidado, Tiago, para não cair na tua cabeça. São em pedras. As leis de Moisés, as leis eram feitas em pedras. Então, ele usava esse termo, pedras, para quem infringisse a lei também era apedrejado, vamos dizer assim, era punido pela própria lei. E a lei era feita em pedras, em tábuas de pedra, e então eles queriam usar a própria lei, literalmente, apedrejar as pessoas. Então, foi nesse contexto que quem transgredisse a lei seria apedrejado. Eu estava observando hoje que as pessoas que cometessem adultério, elas seriam apedrejadas. E se as pessoas fossem casadas, teriam que ser estranguladas. Eu não sei, eu estudei esse detalhe hoje. Eu fui ver me aprofundei mais um pouco. Se pegam em adultério, apedrejada. Mas se fosse casado, teria que ser estrangulado. Então vamos lá. O certo é que seria punido, e a punição era a morte. Amém? Então, eles queriam que ela fosse apedrejada. Mas quando Jesus diz assim: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, porque o peso da lei não estava somente nas mãos deles. O peso da lei estava na consciência. Quando eles deixaram cair, o que eu quero dizer, quando eles deixaram cair as pedras, a consciência pesou. Poxa, quando Jesus falou aquilo, olha só como a palavra de Jesus, ela vai direto no coração. Quando Jesus perguntou para eles, quem não tem pecado que atira a primeira pedra, aquilo ali foi como se fosse assim, um disparo no coração deles. Tocou lá e eles, nossa, eu também já fiz isso e eu estou aqui, tá na minha mente. Mas eu não vou abrir a boca, senão vou ser apedrejado também. Então não posso apedrejar ela. Então eles largaram as pedras. E o peso daquelas pedras, elas não quebraram os ossos daquela mulher. Porque aquele que é Deus, desde o Antigo Testamento, que escreveu a lei de Moisés,
também pode livrá-la da condenação. Amém? Eu quero dizer para você que às vezes a gente tem aquela sensação de culpa, que fez alguma coisa errada, pecou, às vezes você nem pecou, mas tem a sensação que fez coisa errada. Olha, eu quero te dizer que Deus, Ele nos livra da condenação. Busque a Jesus, busque a Deus, peça para Deus, que Deus te liberte de pensamentos, que Deus te liberte de sensações de culpa, porque às vezes a pessoa não tem pecado, mas ela tem aquela sensação de culpa. Eu estou me sentindo como se tivesse feito alguma coisa errada. O inimigo, ele rodeia. A palavra de Deus diz que ele está ao nosso derredor, ele está sempre ali ventilando, soprando nos ouvidos das pessoas, e às vezes ele acusa as pessoas, sem as pessoas terem nada. A pessoa tem sensação de que está devendo alguma coisa, você não deve nada. Jesus já pagou um preço por você, aleluia. Então, igreja do Senhor, aquela mulher, ela foi livre da condenação, porque o único que podia condenar ela não condenou, e sim a libertou, que era Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, e ele não a condenou, ele disse assim para ela, não, e nem tampouco, deixa eu voltar o texto aqui, nem eu tampouco te condeno. Amém? Jesus te diz nessa noite, eu também não te condeno, eu tampouco não te condeno. Amém? Receba a palavra de Deus para a tua vida. Jesus já te perdoou, Jesus já te libertou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele deixou claro aos discípulos que ele não veio para destruir o pecador, mas ele veio para salvar o pecador. Amém? A gente pode colocar aí na tela aí, Mateus 9, 13. O que diz? Eu separei aí. Deixa eu ler aqui, Mateus 9, 13 diz o seguinte: ide, porém, e aprendei, que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim para chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então a palavra de Deus, ele diz aqui que ele não veio para os justos, mas ele veio para os pecadores. Ou seja, nesse mesmo texto ele diz assim, eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Nesse mesmo texto aí de Mateus 9, Mateus 9:11, ele diz, eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Então, ele nos livrou, Jesus nos livra daquilo que gera condenação. Eu quero te dizer, se você está sentindo, eu não sei porque eu estou falando muito nessa coisa, mas se tiver alguém sentindo essa sensação de culpa, essa sensação de que está fazendo alguma coisa errada, eu quero te dizer que Jesus já pagou um preço por você, e que Jesus gera no teu coração hoje, te tira toda a condenação. Creia, receba a palavra de Deus para a tua vida. Mas o pior do que condenação é o pecado. Sabe por quê? Porque a condenação é o resultado da fonte. Onde tudo começa, o pecado é a fonte. Se não tiver pecado, não tem condenação. Então nós temos o que saber o que é pior, a fonte ou o resultado. Ou seja, o que nós temos que entender? A fonte é o pecado. Então, o que nós temos que entender? É por isso que Jesus diz assim, vamos ver aqui no texto. Eu não te condeno. Resultado, né? No final, né? Eu não te condeno. É o resultado. Eu não sei se vocês estão entendendo. Vá e não peques mais. É a fonte. Então, deixa eu entender. Condenação é o resultado. E fonte é o pecado. Então, o que Deus quer? Que a gente evite a condenação. De que forma eu vou evitar a condenação? Quando lá na fonte, no início, eu evito o pecado. A fonte é o início. A condenação é o fim. Então, se nós evitarmos no início o pecado, nós não seremos condenados. A fonte gera a condenação.
Mas Jesus não quer nos livrar somente do que nos traz a condenação. Jesus ele quer nos livrar daquilo que nos leva à condenação. Então, o que Jesus ele quer nos livrar não é somente da condenação, mas ele veio para que a gente não peques. Olha o que ele diz para ela: vá e não peques mais. Ele diz para ela assim, como quem diz assim, para não vá e evite a fonte. Porque se você não pecar, você não vai ter condenação. Amém? Então Deus aqui que ele diz: olhe para dentro de você, veja o que você precisa mudar. Então, igreja do Senhor, nós precisamos ser libertos do pecado. Ser libertos do medo da consequência. Nós precisamos ser libertos daquilo que causa a consequência, do medo. Algumas pessoas não pecam por medo da consequência. Estava comentando aqui antes de começar a palavra, que algumas pessoas, elas até não pecam, que era o caso daqueles dos fariseus. Eles não pecavam em atitudes, alguns, né? Alguns não pecavam, mas a mente deles era corrompida. Eles não pecavam com medo das pessoas saberem: nossa, se eu fizer isso, eles vão saber, eu sou um doutor da lei, eu sou um fariseu, e aí eu não posso errar. Mas ali dentro deles havia o pecado. E o que Deus hoje nos chama nesse texto é que a gente evita isso. Deus hoje ele nos chama para o arrependimento. É uma palavra assim de arrependimento, para que nós possamos não ter nem pensamentos maldosos. E quando vierem, em nome de Jesus, eles vão embora. Amém? Então, o que a gente pode ter? O que a gente pode entender? Que eles agiam assim como se fosse um falso arrependido. Por exemplo, é como que o repórter vai até um bandido e ele diz assim: você está arrependido? Ele está: estou arrependido. Você vai fazer de novo? Não, quando eu sair daqui eu não vou fazer. Mas na verdade ele está arrependido porque deu errado. Ele não espera nem terminar a pena dele. Quando tem aquele induto de Natal, sei lá, Dia das Mães, dos Pais, eles saem. E aí são presos no próprio induto. Então não houve arrependimento, sabe por quê? O verdadeiro arrependimento, ele traz frutos. E se você está arrependido, se você tem errado diante de Deus, diante dos homens, você tem que mostrar fruto de arrependimento. E não precisa estar colocando na internet, escrevendo para ninguém, não. As pessoas vão ver quando você mudar. Então Jesus ele veio não para cruzar, mas Jesus veio para nos defender, veio para nos levar do pecado e nos livrar da condenação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É preciso ter um arrependimento genuíno. A palavra de Deus diz, lá no livro de Mateus capítulo 18, Mateus capítulo 18, versículo 9, se um dos teus olhos te faz pecar, arranca-o e lança-o fora de ti, pois é melhor entrares na vida com um olho só do que tendo dois e serem lançados no inferno. Amém? O que Deus quer com essa palavra não é para você arrancar os seus olhos. Aqui Deus ele dá uma direção para que nós fechamos os nossos olhos para o pecado. Que nós não venhamos pecar, que você feche os seus olhos para o pecado. Jesus nos ensina a cortar o mal pela raiz. É a fonte, é a raiz, é do início. Amém? É assim que devemos proceder, eliminar o pecado na fonte. Gente, Deus é amor, amém? É verdade? Eu também não te condeno. Essa é a palavra que ele diz. Mas Deus também é justiça. Olha o que ele fala: vai e não peques mais. Ele é amor. Eu também não te condeno. Mas isso também é justiça. Vai e não peques mais. Então Jesus fez ela entender que não há condenação para quem se arrepende e não peca mais. Amém? Entenderam?
Não há condenação para quem se arrepende e não peca mais. Se você se arrepender, mantenha-se arrependido, mantenha-se firme. Amém? Mas se viver na prática do pecado, vai haver condenação. Aí você diz assim, pastor, mas Jesus morreu e levou sobre si os meus pecados. Jesus morreu e levou sobre si os nossos pecados, amém? Mas você também tem que morrer. Nós também temos que morrer para o pecado. Deus hoje nos chama ao arrependimento. No livro de Romanos, capítulo 6, vamos enfatizar mais um pouco aqui, Romanos capítulo 6, versículo 18, o que diz aí? Deixa eu ver. Não, né? É Mateus capítulo 6, 12. Romanos, gente. Romanos 6, 12. Deixa eu pegar aqui. Romanos 6, capítulo 12. Louvado seja o nome do Senhor. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. É isso? Momento, eu peguei aqui. Eu tinha separado isso aqui, peguei errado. Romanos 6. Estava no livro errado. Romanos 6. Romanos 6, 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Amém? Então a palavra de Deus diz que nós temos que oferecer o nosso corpo como instrumento para Deus, como instrumento ressurreto, como instrumento de justiça. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, que não reine sobre nós o pecado, mas que reine sobre nós a justiça de Deus. Aleluia. E Jesus, ele nos governa através da palavra. Jesus é o nosso rei, ele é o único que tem que reinar sobre nós e não o pecado. Então essa palavra hoje ela diz que não reine sobre nós o pecado, mas que reine sobre nós o Rei dos Reis, que é Jesus. Amém? Não reine sobre nós o pecado, porque o pecado ele traz condenação. Por isso precisamos morrer para o pecado. Aí talvez você diz assim, pastor, mas eu já confessei o nome de Jesus. Então não peques mais. Pelo menos não peque intencionalmente. Mas se você pecar, arrependa-se. Peça perdão a Deus. Deus é misericordioso. Porque a palavra de Deus nos diz assim, muitos são chamados e poucos escolhidos. E aí? Você é chamado ou você é escolhido? Amém? Igreja do Senhor, nós já estamos. Eu quero terminar a palavra com a seguinte frase aqui. Temos que saber de onde viemos e para onde nós vamos. Eu quero ler para você mais um pouco. Lá embaixo aqui. No mesmo texto de João 8, o versículo 12, que diz assim: de novo Jesus falava, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em treva. Amém? Aquela mulher, ela saiu das trevas no momento em que ela teve o momento dela com Jesus, no momento em que ela se arrependeu, no momento em que ela ouviu a voz de Deus. Igreja do Senhor, só quem é livre e sabe de onde veio e sabe para onde vai é quem é livre de verdade. Amém? A palavra de Deus diz assim,
porque eu sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde vem nem para onde eu vou. Vós julgais segundo a carne, e a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Amém? Igreja do Senhor, Jesus fala que na sua palavra, que aquele que enviou é que garante ele, que respalda ele. Ele não julga por ele. Se ele fala, ele tem respaldo. E Deus, na sua palavra, ele diz assim: só quem sabe de onde vem e para onde vai é que é livre de verdade. A mulher de Ló, há muitas pessoas que ficam presas no passado, que não sabem de onde veio, estão presas no passado e não sabem para onde vão. As pessoas, elas têm vivido como se fosse uma única vida, como se não fosse nunca acabar esse tempo. Mas Jesus, hoje ele nos chama para dizer que tem uma vida além desta. Nós estamos passando por um momento difícil, um momento em que nós estamos afastados de corpos, mas nós estamos ligados em Jesus. Amém? Porque sabe, igreja do Senhor, a boas novas. Eu quero dizer para vocês que nós sabemos de onde nós viemos, mas o principal é que nós sabemos é para onde nós vamos. E que nós somos livres em Jesus. E que o passado, ele não nos prende. O passado, ele até pode deixar uma marca. Mas eu aprendi que as cicatrizes, elas são as marcas que nos fazem vencer. Se eu olho para uma cicatriz, para aquilo que me deixou no passado, eu sei que eu venci. Tu tentou, o inimigo, me atrasar, mas Deus me fez vencer. Que Deus abençoe, que Deus guarde cada um de vocês. E só quem é livre de verdade sabe de onde veio e sabe para onde vai. Porque sabe em quem está. Amém, igreja? Que a palavra do Senhor, ela reine em teu coração, que ela encontre repouso, em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar agora, pedindo que o Senhor esteja assim, gerando em nossos corações arrependimento. E, não, pastor, mas eu não tenho nenhum pecado. Mas arrependa, Senhor, ore a Ele e diga a Ele: Senhor, me mostra se estou errando. Às vezes a gente erra sem saber. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós queremos, Deus, te render graças, Deus. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra, Deus, que ela penetrou em meu coração, Deus. Ela entrou em minha mente, Deus, e repousa agora em meu coração, Deus. Porque eu entendo, Deus, que só quem sabe, Deus, de onde veio, Deus, e para onde vai, Senhor, é verdadeiramente livre, Deus. E eu estou diante, Deus, de uma igreja, Deus, que sabe de onde veio e para onde vai, Senhor. E que é grata a Ti, Senhor, que se arrepende, Deus. Que nós possamos nos arrepender a cada dia, sabendo que o Senhor é um advogado que defende, é um Deus que não desiste de nós, Senhor. Que assim como aquela mulher que foi perdoada, nós possamos ser estes homens e estas mulheres que nos arrependemos hoje e não erremos mais. Que Deus abençoe, ó Boas Novas, que Deus guarde cada um de vocês e os livre de todo o mal, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu queria, nesse momento, só lembrar a igreja que a igreja continua aberta, assim, para as pessoas entrarem, orarem, deixarem seu dízimo, suas ofertas, deixarem suas primícias. E eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, porque vocês, embora estamos passando por dificuldade, mas pela tua fidelidade, a igreja ainda está conseguindo suprir algumas necessidades. Não estamos conseguindo todas as necessidades, mas ainda eu louvo a Deus que estamos ainda caminhando e nós não vamos parar, porque Deus é conosco. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, cada um de vocês e sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém.